Pai, quero me colocar diante do teu altar, me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, tocadas e abençoadas. Que essa palavra fale a cada vida, a cada coração, traga o direcionamento, traga o entendimento daquilo que é importante, que o Senhor possa agregar. Tua palavra diz que o Senhor também ensinava, ministrava e operava, que nós possamos receber também em nome de Jesus, e como eu ministrei nos outros dias, receber no solo que deve ser recebido, que é no solo do nosso espírito, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Fechamos uma série falando que somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém, amados? E há um desejo de Deus, um plano de Deus para todos nós comum. Como assim, pastor? Muitas vezes não sabe para que a gente está nessa terra. É muito comum e essa é uma dúvida de muitas pessoas. Amém, amados? Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui na terra? Para que eu vim? Né? Então vamos pegar o padrão bíblico para que a gente possa estruturar isso. Quem pode dizer amém? Né? No sentido de qual deve ser a nossa postura. Vai, próximo, por favor. Então vou falar sobre sacerdócio. Amém? O desejo de Deus é que nós sejamos sacerdotes. Nós já somos no campo espiritual. Ou seja, nós temos a legalidade para atuar dessa forma, nós podemos agir dessa forma, nós deveríamos nos comportar dessa forma, né? É claro que a nossa cultura, as coisas mudam, a gente não entende muitas vezes os termos, o que significa. Então eu começo nossa série sacerdócio para emendar com bênção e a gente seguir. Amém, amados? Sacerdócio, autoridade, bênção, que é uma das séries que eu faço todo ano também, e esse ano ainda não fiz. Primeira carta de Pedro 2,9 diz assim, leia comigo lá: vós porém sois a fim de para a sua maravilhosa luz. Então Pedro está dizendo assim, ó, vocês igreja, vocês que são nova criatura, vocês que são nova criatura, amém, amados? Que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não sabeis vós que vós sois raça eleita, vocês foram escolhidos por Deus. Né? A gente acha que a gente escolhe a Deus, mas Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou primeiro. E aí a sequência onde eu quero falar mais aqui, né? Que é sacerdócio real. Para entrar nessa série que a gente sempre fala sobre sacerdócio, não é algo tão comum da gente ouvir ministrar, mas a gente tem uma ideia mais ou menos de como isso funciona. Ok, amados? E geralmente quando pensam assim, ó, inclusive quando eu vou preencher algumas coisas, sacerdote é uma das coisas que preenche como minha possível profissão, embora eu sou professor de formação e a pastora também, né? Hoje eu me enquadraria dentro de sacerdote. Então vamos entrar um pouquinho, porque não é só o pastor que é o sacerdote. Posso ouvir um amém? Aqui ele está dizendo que vós porém sois sacerdócio real. Então todos nós somos sacerdotes, ou é o intuito de Deus que nós sejamos sacerdotes, amém? Baixa só um pouquinho só o violão, por favor. Vamos lá, próximo. O que é o sacerdote? Eu resumo assim, é sempre que eu faço essa série eu resumo dessa forma, é alguém que representa uma entidade espiritual, ou alguém que está nessa terra em carne, representando alguém que não está nessa terra em carne, amém, amados? É claro que pode estar também, mas em geral, aí eu peguei aqui uma definição, né, para a gente ter, e um pouco mais complexo, mas pelo menos dar o panorama geral para nós. Então sacerdote é uma pessoa, leia lá comigo, é uma pessoa, ou consagrada, dentro de para mediar, e o reino divino, ou resumindo igual eu falei, é alguém que representa um ser espiritual. Seja a religião que você for, o lugar que você for, você vai ter um sacerdote, que é o líder ali ou alguma coisa. Isso é uma bênção, porque todos nós somos líderes, porque a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Então tá, ó, que mais? Então ele atua como ministro religioso, oficiando ritos sagrados, transmitindo doutrinas, oferecendo orientação espiritual à sua comunidade, sendo um guardião das tradições e da fé. Resumindo, se você tem um sacerdote de alguma religião, de algum lugar, é isso que ele vai fazer, sim ou não? Todas as religiões propõem um sacerdote, ou um mediador que vai intermediar entre a minha relação e a desse ser espiritual. Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? Né? E em todas você vai achar alguém que é essa pessoa. Por que você está falando isso, pastor? Que a gente tem esse costume, infelizmente, de atribuir ao pastor da igreja, ou ao presbítero, ou quem está ministrando, mas a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Que nós somos sacerdócio real. Então olha para quem está do lado e fala, você mesmo, meu irmão. Amém?
Ou pelo menos era o que nós deveríamos entender que somos no Espírito para que pudéssemos praticar dessa forma. Oficiando para Deus, vivendo para Deus. Por exemplo, vamos lá. Pode passar, por favor. Né? Praticamente toda religião, poderia colocar todas aqui, você vai achar algum tipo. Então, no judaísmo, quem é o sacerdote ou quem era o sacerdote? Geralmente era um rabi, rabone, né? Dependendo de como era, quando tinha ainda o sacerdócio da época de Arão, né? Ou ainda é o sacerdócio levítico da tribo de Levi, ou da linhagem de Arão, que era o sumo sacerdote ali seguia, mas é um rabino. Cohen é a palavra para sacerdote no hebraico, que a gente vai ver provavelmente domingo ou no outro domingo. No cristianismo nós temos quem? Vamos lá. Não é? No protestantismo, né? Ou seja, nas igrejas que protestantes que saíram do catolicismo, nós temos pastor, reverendo, ministro, apóstolo e todos os nomes que a gente geralmente dá. No islamismo nós temos imã, no hinduísmo nós temos brahmin ou pujari, no budismo nós temos um monge, o bakaru ou lama, né? E assim vai indo. Sempre vai ter um. E qual é a função do sacerdote? Vou voltar lá no primeiro slide. Qual é a função do sacerdote? Representar uma entidade espiritual. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim ou não? Sim ou não? É claro que, né, por exemplo, no budismo você vai ver lá, eu não vou ficar citando o nome dessa coisa, mas você sabe os nomes aí, já veio na tua cabeça, e ele representa a Deus. No catolicismo, por exemplo, o Papa é quem representa a Deus na terra, não é isso? Sim ou não? Sim, e assim por diante, dentro do padre de cada cidade e outras coisas. A questão é que, biblicamente, todos nós somos sacerdotes. A questão é que, biblicamente, todos nós somos sacerdotes. A gente está diferenciando aqui também o que é uma ordenação humana do que é uma ordenação dos céus. Todos nós somos sacerdotes, com funções diferentes. Posso ouvir um amém, amados? E todos os ministérios são para a edificação dos santos. Então, pastor, você não deixa de ser um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Eu sou com certeza, como você é, mas eu também sou o pastor dessa igreja. O responsável por essa igreja. Mas o meu sacerdócio não se coloca maior ou menor que o seu. O meu sacerdócio não se coloca maior ou menor que o seu. Às vezes a minha função dentro da eclésia, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, orientar, ministrar, conduzir na função pastoral. Amém, amados? E a de vocês, cada um dentro do que Deus lhes designa. Em nome de Jesus. Mas todos nós, o que eu quero deixar bem claro? Quando fala que nós somos sacerdotes, é que nós temos que representar alguém. A quem? A Deus. Quem é a representação de Deus na terra? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é a representação de Deus na terra? Jesus Cristo, que é nosso sumo sacerdote, que eu vou explicar aqui agora. Amém, amados? Todo mundo está comigo até aqui? Então olha para alguém bem bonito e fala assim, ó, você não precisa representar uma marca. Você não precisa representar uma igreja. Você precisa representar Jesus. Minha função sacerdotal é ser o mais parecido com Jesus possível. É para quando alguém me olhar, ele vai olhar e vai falar, tem um pouquinho de Jesus nessa pessoa. Assim como quando ele vai olhar para você, ou para homem, para mulher, indifere. Amém, amados? Todos nós, geração eleita, sacerdócio real. Conseguiu me fazer entender até aqui? Sim? Então, se você tem uma dificuldade de saber o que você tem que fazer, ou se você não faz parte de alguma coisa, já entenda, você faz parte da família de Deus. Você é nova criatura. Você tem um objetivo principal, representar alguém. É que o sistema religioso, ele coloca assim, ó, quem tem que representar Deus é o pastor. Ou vamos lá nessa lista aí, eu poderia pegar outra. Pega as religiões de matriz africana, a maioria daqui vai ter um pai de, não é assim? Pai de santo alguma coisa, ou vai falar na linguagem deles de acordo com o que os nomes vocês já devem também pressupõe, entende? Mas a expectativa que a religião põe é que uma pessoa vai ser representante de Deus. Amém? E a Bíblia, quando eu já preguei isso, quando eu falo sobre autoridade, até na série sacerdócio eu falei sobre mediadores, quem lembra? Não existe nenhum mediador além de Jesus Cristo, só há um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. Eu posso me unir em oração com você, eu posso estar orando junto com você, a gente faz isso em comunidade, que a Bíblia fala orar uns pelos outros, mas a oração do pastor, ela não é mais ou menos eficaz que a de ninguém. Contanto que todos estejam andando em retidão. Posso ouvir um amém, amados? Que a Bíblia fala, muito vale a oração do justo reto em seus
efeitos, obviamente. Mas a questão que eu estou colocando isso é porque o sistema religioso sempre vai colocar essa diferenciação. Qual? Você lá é o sacerdote e eu sou aqui. Eu não sou um sacerdote. Não é? Sim ou não? Se não é a ideia que se tem? Chegou o pastor, chegou uma pessoa normal. Graças a Deus, já tem a função de pastor. Mas não é melhor ou pior do que ninguém. Ih, pastor, não gostei. Melhor que fique você mesmo, você que represente, daí o problema é seu. É assim que a gente pensa. Porque daí a responsabilidade é sua. Mas a responsabilidade é de todos de representar Deus. Porque nós somos, não sabemos vós sois geração eleita, ou raça eleita, sacerdócio real. Todos nós temos o dever ou a missão de representar Jesus nessa terra. Uma vez que nós recebemos Jesus no nosso coração, Cristo em mim, a esperança da glória. Sou nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. A minha função é representá-lo nessa terra. Olha para quem está assado e fala a sua também. Amém, amados? É atingir a estatura de varão perfeito, ser sacerdote. Só que o sistema religioso vai colocando líder tal, líder tal, líder tal. Aí é quase que tem 50 instâncias para chegar a Deus. Eu peço pro líder de célula, que pede pro diácono, que pede pro presbítero, que pede pro ancião, que pede pro vice-querubim, que pede pro evangelista, pro pastor, pro mestre, pro profeta, para chegar no apóstolo e tudo está resolvido. Enquanto não existe isso. Minha linha direta é com Deus. A sua também. Não estou isentando que a gente deve orar uns pelos outros. Posso ouvir um amém? Mas a gente deveria fazer menos. Ore por mim. E deveria fazer mais. Eu vou orar. Que eu sou sacerdote. Amém? Que às vezes é assim, mando lá no grupo, ore por mim e vou assistir TV. Estou com uma crise, os outros que choram e jejuem. Não é assim. Vós sois. Vós é todos. Amém, amados? Todos. E sem isenção, sem acepção de pessoas. É duro quando a gente fala assim, que tudo que está apontado ali é religião, que coloca outros mediadores. Nós não temos. Mas nenhum mediador. Véu está rasgado. Todos podem chegar com ousadia ao trono de glória. Eu e você, todos podem pedir a Deus, todos têm acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Ele é o nosso sacerdote. Vamos falar sobre a palavra sacerdote agora biblicamente. Vai, vou ser breve. Vocês estão comigo? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala essa noite. Fala assim, eu que vou orar. Vai. Vamos falar sobre a palavra sacerdote. Eu quero explicar alguma coisa sobre sacerdócio, usando a primeira menção na Bíblia de sacerdote, né? Eu estou refazendo de uma certa forma um culto que eu já preguei também, obviamente quando eu falo da série de sacerdote. O texto que fala de sacerdote, a primeira menção, ela está em Abraão, voltando de uma batalha que ele vence humanamente. Deus é com ele porque ele faz um milagre, ele persegue as pessoas, ele tem uma vitória poderosa. Na mesma hora está saindo um outro rei ao encontro dele, mas daí aparece esse personagem, né? Ou esse sacerdote dessa ordem sacerdotal. Tem 3 menções na Bíblia a respeito dele, mas é algo extremamente importante, tá bom? Então vamos lá, Gênesis 14:18 diz, vai ler comigo, e Melquisedeque trouxe pão e vinho e era. Abraão já seguia a Deus. Yahweh, quando você vai para o original ali, você vai ver o nome de Deus e essa questão. Aí aqui eu quero só compartilhar algumas coisas a respeito do ofício sacerdotal, de uma forma rápida e prática. Posso ouvir um amém antes? Então, o contexto bíblico, quando aparece a palavra, ela nos mostra como ela deve trabalhar, o significado dela. Aqui a gente vê algo importante. Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, há um plano de Deus que nós sejamos sacerdócio real desde sempre. Amém? Que a primeira vez que aparece a palavra sacerdote, ela está com um rei junto. Quando eu preguei a série falando sobre mediadores, quando Deus chamou Moisés, ele chamou Moisés para ser sacerdócio real. Mas Deus ficou muito bravo, como pregou Natanael na última quinta aqui. Foi a vez que Deus mais se irou, porque ele queria cumprir algo através de uma pessoa para ser a imagem perfeita, para levar todo um povo. Mas da mesma forma como Moisés respondeu com medo, eu não quero, o que aconteceu com o povo, Lucas? Fez igual, só que pior. O que me mostra uma coisa bem importante. Quando um líder está aqui, ó, pode ter certeza, se ele está aqui, o povo vai estar aqui. Se o líder está aqui, o povo vai estar lá. Posso ouvir um amém? Por quê, pastor? Porque Jesus fala,
Moisés, ele ficou com medo de ir, já teve que trazer Arão, já ficou 2, já tem intermediador. Um intermediava o outro, já era aquela confusão, não era um homem só. Amém, amados? Amém? Depois você vai ver a mesma coisa, e Jesus já é o contrário. Então, e o povo? O povo piorou ainda o comportamento de Moisés. Eles não quiseram subir, eles não quiseram se estabelecer como nação sacerdotal. Eu nessa série vou explicando para vocês. Vocês estão comigo? Mas a ideia de Deus desde o princípio era essa. Então a primeira menção mostra um rei, um sacerdote que tem alegria, que tem... Ok, aí eu vou indo ponto a ponto. Vocês estão comigo? Olha para alguém bem bonito e fala assim, não é só o pastor que é um sacerdote. Fala assim, eu também sou. Amém? Vai, próximo. Então vamos lá, vou ficar só nesse texto. É só nesse mesmo. Então, citado primeiramente, a primeira vez que ele é citado é como rei. O sacerdote, ele tem um reinado. Ou o sacerdote demanda um domínio para ele. A Bíblia diz que o homem é o sacerdote ou cabeça da casa. Então, todo sacerdote deveria, no padrão bíblico, ter uma área de domínio. Posso ouvir um amém, amados? Uma área de domínio, uma jurisdição, um espaço, um pedaço. Então, se o homem é o cabeça, ele é o sacerdote, ele gere aquela casa, é a área de domínio dele, de governo. Posso ouvir um amém? A Bíblia, inclusive, quando eu falar a série de autoridade, eu vou explicar isso também para vocês. Se um sacerdote não cuida da sua casa, ele não pode cuidar da casa de Deus. É o que Paulo fala. Porque o que me respalda, por exemplo, para ser um pastor e falar para uma família de famílias, é eu ter uma boa relação da minha família. Amém. Amém. No sistema religioso não importa essas outras coisas. Importa quem eu represento. Se eu venho aqui, se eu faço isso, se eu faço aquelas coisas. Mas não, biblicamente não. O sacerdócio envolve relacionamento. Glórias a Deus. Vocês já vão ver aqui como termina o culto. Vocês estão comigo? Então, qual que é a ideia do sacerdócio? O sacerdote, ele tem primeiramente, ele é colocado ou está primeiramente como um rei. Melquisedeque era rei de Salém. Salém, a maioria dos teólogos corrobora que era Jerusalém, cidade de paz. Então aqui a gente vê algo bem importante do sacerdócio. O sacerdócio é alguém que governa. O sacerdócio é alguém que governa. O sacerdócio é alguém que governa. Alguém que tem autoridade. Amém? Se você vai em uma igreja, você entra, está lá um pastor, um padre, ou seja lá quem for, não é ele que é teoricamente o chefe daquele lugar? Sim ou não? Se você quiser alguma coisa, não vai pedir para ele? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Então por que você está dizendo isso, pastor? Então, há um lugar de domínio. Agora aqui eu gosto da função sacerdotal de Melquisedeque. Melquisedeque, rei de paz. O nosso governo é um governo de domínio sobre os outros, mas é um governo de paz. Depois a gente vê isso reforçado no Novo Testamento, dizendo assim, ó, no que depender de vós, geração eleita, sacerdócio real, nova criatura, tende a para com todos. O nosso domínio é um domínio de paz. A gente elimina os inimigos. Posso ouvir um amém? Né? Paz significa eliminar aquilo que te aflige. A gente elimina a aflição, a gente elimina o medo. O nosso governo de paz não é uma luta contra as pessoas dessa terra, mas é uma luta contra principados, potestades, dominadores. O nosso campo de batalha é um outro campo de batalha, porque nós somos sacerdotes. Nós representamos a Deus nessa terra. Eu e você, não só o pastor. Mesmo aqui nessa terra, para comigo também tem isso. Geralmente quando eu vou em algum lugar, eles falam, você é o pastor de tal lugar? Não é verdade? É normal falar, você é o pastor de tal lugar, você é o pastor de tal igreja, você... Né? No intuito de tentar fazer uma referência com qual é a minha área de ingerência. Mas na verdade eu sou um homem de Deus que tem uma função pastoral no reino de Deus. Sou um filho igual a todo mundo. Sou um filho igual a todo mundo. Minha função, obviamente, é dirigir uma igreja, é conduzir um povo, é apontar um caminho. Faz parte da minha função pastoral. Posso ouvir um amém? Agora eu estou exercendo minha função mista pastoral, pastor e mestre. Estou fazendo uma série de ensino. Geralmente eu começo todas as séries com ensino. A gente vai melhorando, aprofundando, daí eu sigo igual Jesus fala. Ensinar, ministrar e operar. Aí geralmente acaba com, não é verdade? Com presença, com mover, com o Espírito falando aos nossos corações, aleluia. Geralmente é o final das coisas sempre assim. Mas aqui eu estou exercendo uma parte das minhas funções como sacerdote. Posso ouvir um amém, amados? Então olha para quem está ao seu lado e fala, você também tem uma área de domínio. Quem é pai? Opa, quem é mãe? Aí ó, você tem teu rebanho.
Não é verdade? Às vezes é 1, 2, 3, 4, 5. Alguém tem mais que 5? Não, né? E assim vai. A nossa área de exercer. Estou conseguindo fazer entender? Falar sobre Reinaldo é mais fácil do que falar sobre sacerdócio, né? Porque Reinaldo a gente entende bem, mas... Ok, vai, próximo. Sacerdote... eu amo aqui. Melquisedeque, rei de Salém, rei de um local de paz. E o que acontece com ele? Trouxe pão e vinho. O sacerdote é quem oferece, quem dá. Amém, amados? O sacerdote aqui é o primeiro a oferecer. Não, pastor, o sacerdote geralmente é quem recebe. Não. No padrão de Deus, o sacerdote é quem primeiro dá. Amém? Como assim, pastor? Mas eu estou trazendo uma mensagem. Quem teve que fazer a mensagem? Receber de Deus, obviamente, tem que ser, né? Tomara que seja de Deus. Não é de Deus. Mas quem teve que preparar a mensagem? Quem teve que orar? Quem teve que adorar? Quem teve que se encher de algo para poder trazer algo? O sacerdote. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Amém? Então você, como sacerdote, tem a função de oferecer. Quem pode dizer amém? Até porque a palavra de Deus diz que se nós somos representantes de Deus, sim ou não? Se nós somos representantes de Deus, a Bíblia diz que eu não posso me apresentar diante de Deus de mãos vazias. O sacerdote é sempre aquele que tem algo para oferecer. Dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala, e você, meu irmão? Como é que você está no seu dever sacerdotal aí? Fala para a pessoa que está do seu lado o que você tem para oferecer aí. Fala, fora o meu ombro que você já está utilizando, né? O calorzinho do meu corpo, né? O sorriso. O sacerdote, Abraão está voltando de uma batalha. Desgaste, você vai saber. Como é que é a história dessa batalha? Você lembra, Rodrigo? Exatamente. E como é que foi a trajetória da batalha? Você lembra? Fizeram uma emboscada. De dia ou de noite? De noite. Se foram a noite toda, estavam cansados para fazer um combate para eliminar. Amém, amados? Para um resgate, na verdade, uma missão de resgate, abençoada, de um homem de Deus, também de Abraão. A Bíblia não fala necessariamente que Abraão aqui já era sacerdote, não tinha nem mudado de nome. Amém, amados? Depois você vai ver que ele vai assumir funções sacerdotais quando eu explicar todas as do sacerdote. Mas aqui a gente vê Melquisedeque vindo a ele, rei de paz, e trazendo pão e vinho. O sacerdote é aquele que sempre tem algo a oferecer. Amém? Nós, como representante de Deus, Deus tem falta de alguma coisa? Deus tem falta de alguma coisa? Sim ou não? Não. Nós representamos a quem? A Deus. Nós sempre temos algo a oferecer. Às vezes não é o que os outros querem. Os apóstolos estão subindo e ele fala, não, ouro nem prata não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Amém, amados? Nem quer dizer também que eles não tinham nada ali, porque muito provavelmente eles poderiam ter alguma coisa, mas eles não tinham o que era para dar, que era dentro da cultura judaica de sedaká. Amém, amados? O judeu não dá nada para ninguém aleatoriamente, ele tem uma regra de retidão e de justiça para fazer. Ok? Né? Porque às vezes você dá uma coisa para alguém é um perigo, é ou não é? Tem gente que vem pedir coisa para vender coisa para fazer mal para si mesmo, não tem? Sim ou não? Sim, claro que tem. Então, mas o sacerdote sempre tem algo a oferecer. Nós, como função sacerdotal, se te pede, a gente sempre tem algo para oferecer. Você tem dos céus. Você não tem, você ora, você pede para Deus, Deus vai te dar uma palavra, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você vem para receber. Quer dizer, por exemplo, você vem na igreja, o sacerdote tem que oferecer algo. Você, como sacerdote, quando alguém vem e entra na sua casa, você recebe bem, você também oferece algo. Posso ouvir um amém? É igual a cultura desse mundo ou não? É igual a cultura desse mundo ou não? É igual a cultura desse mundo ou não? Esse mundo você quer algo. Não vou voltar para a sede de cultura. Mas o mundo demanda. Você vem aqui, você é um cliente. Você não deveria ser um cliente. Você vem aqui, você é um sacerdote, você deveria o quê? Oferecer. É ruim. Porque a ideia que a gente tem, mas nós fazemos o contrário. A gente dá presente, dá um monte de coisa. Sempre vamos dar. Mas eu entendo que o Senhor quer o seu coração. Amém, igreja?
O sacerdote sempre tem algo para oferecer. Passa só um só para ver se eu coloquei um outro. Ótimo. Vai. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Duas coisas que o sacerdote sempre tem que ter: alimento e alegria. O sacerdote sempre tem que ter alimento e alegria. O sacerdote sempre tem que ter alimento e alegria. Alimento pode ser físico também, glória a Deus, que a Bíblia fala que Efésios, que a gente tem que trabalhar para ajudar os outros ainda, para ter, para dar, mas esses dois elementos são importantíssimos, porque ele fala de pão, que pão é o pão vivo que desceu dos céus, é o maná, é alimento, nem só de pão virá uma, é da palavra que procede da boca de Deus, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, ele diz. Então nós como sacerdotes de Deus, duas coisas nós sempre temos para as pessoas: mantimento e alegria. Eu sempre vou ter para você uma palavra, eu sempre vou ter para você um direcionamento, eu sempre vou ter para você um momento de oração, eu sempre vou ter para você algo que vai te acolher, que vai te suportar, que vai te ajudar. E alegria! Porque o reino dos céus é retidão, paz e no Espírito Santo. Se o reino dos céus é alegria, se Jesus foi ungido com óleo de alegria mais do que a outros irmãos, o sacerdote sempre tem que ter alegria. Não quer dizer que o sacerdote não se emociona. Jesus tinha emoções? É claro que tinha. Ele chorou quando ele viu algumas coisas, ele viveu. Agora já imaginou a pessoa chega para Jesus assim: oh, Jesus, estou cego, né? Os cegos ou quem vê, Jesus fala: oh meu Deus, que tristeza. Não enxerga nada, está ruim demais, ruim demais, ruim demais. É assim que Jesus respondia ou não? É assim, irmão? Ouvir alguém coxo? É? Ih, tá ruim a situação, e tem um problema para te falar, Jesus. Ai, Jesus, meu filho está se jogando, rolando aquele que coisa. Ih, tá feio, hein? Vai se machucar, vai dar ruim, hein? Isso é coisa ruim, isso aí com certeza é um problema. Era assim que Jesus respondia ou não? Tudo é possível aquele que crê. Aumenta a minha fé. Não, estou falando de mim mesmo. Está curado. Sai dele. Nós sempre temos que ter um alimento para dar. Aqui pão e vinho é simbolismo, tá? Vinho é simbolismo de alegria. Quem faz amém? Amém, amados? De alegria, de mudança, de transformação. Então, é isso que nós temos que ter. Nós temos que ter alegria. Quem veio no sábado no culto aqui? Pulamos, dançamos. É ou não é verdade? Né? Quem olha fala: meu Deus, se for religioso vai falar: o que nós fizemos aqui? Nós nos alegramos com Deus. Se você não faz, o problema é seu. Mas eu pego meus filhos, eu brinco, eu pulo. Hoje eles estavam numa euforia para voltar da escola, inventando música, né? Sei lá que música que era, uma música que não tinha nada a ver, mas era trocando de roupa, dançando, pulando, se alegrando. O pai estava até meio, né? O pai estava menos alegre hoje, mas eu pulo com eles, brinco com eles, dou risada com eles. Sou pai. Deus é pai. Deus quer ver você feliz e alegre. Amém. Por isso que eu fico preocupado, assim, tudo bem que está frio, mas a pessoa vem na igreja e não dá um sorriso, eu já fico pensando: meu Deus do céu, vamos orar por esse espírito aí, em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala: você está no melhor lugar, amado. Fala assim, ainda mais sentado lá de uma pessoa tão bonita. Fala assim: a maioria do mundo se alegraria. Né? Veja o privilégio. Sua geração eleita, sacerdócio real. Se alegra. Sempre tem alegria. O Senhor, nos momentos de dificuldade, que para Ele não existe nenhuma, a Bíblia fala que quando alguém quer ser inimigo de Deus, a Bíblia diz assim: ri-se o Senhor dos seus inimigos. Deus não tem preocupação com nada, irmãos. Amém? Nós temos essas leves momentâneas tribulações, Deus não tem. Mas nós, como representantes de Deus, sempre temos que ter uma palavra de encorajamento, uma palavra de alegria. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nós somos o povo mais feliz da terra, irmão. Amém? Amém? Nos alegramos, temos que nos alegrar, celebrar. Ok, vai, próximo. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era um representante. Quando você vai nessa palavra no original, você quase vai achar que ele era, quando você vai para as palavras no hebraico, você vai ver que é a mesma palavra que usaram, como se alguém fosse um semideus, ou um deus, mas aqui fala um representante de Yahweh, ou seja, ele representava a Deus. Abraão vem cansado, vem de uma batalha, vem sem saber o que vai fazer, vem, trazendo as pessoas, vem o rei de Sodoma, vem em encontro dele, mas Melquisedeque já apresenta as coisas para Abraão. O outro rei já vai propor troca com ele, não vou entrar nisso, mas eu quero ficar na função sacerdotal. A função sacerdotal é literalmente essa: representar bem a Deus.
Nossa função como sacerdotes é representar bem a Deus. Representar bem a Jesus, fazer o que Jesus faria, toda hora, em todo lugar. Toda hora, em todo lugar. Por quê, pastor? Porque pode ser a única oportunidade que alguém tem de ver alguém que reflete um pouquinho de Jesus. Eu conto, faz tempo que eu não conto, mas uma época eu trabalhei com esporte. Posso contar isso bem rápido? Sim ou não? E eu me lembro que era uma época que eu estava assim meio desviado, assim. E eu me lembro que durante um ano a gente trabalhou lá num complexo esportivo, hoje é a Paraná Esportes lá, né? Trabalhou num complexo esportivo com um monte de gente e tinha um pessoal lá que cuidava da academia, que eu fazia academia também naquela época, todo dia. Isso é um milagre. Hoje eu falando que eu fui me pesar ontem, estou pesando 58, nem doar sangue eu posso. Que absurdo. Ganhar uns quilinhos. Esses dias eu doei sangue, parece que já baixou o peso de novo. Mas eu me lembro que eu ia num lugar que era da academia e tinha um menino que era super gentil. A gente fazia academia, ele cuidava da academia, era estagiário lá da academia, né? E aí eu e os outros professores lá que eram do complexo fazíamos academia. E a gente jogou bola umas 3, 4 vezes no ano junto, assim, né? A galera do complexo inteiro, vamos marcar um futebol e tal. A gente era a galera do vôlei e eles fizeram um juntado de todo mundo e a gente jogou futebol umas 3, 4 vezes. E eu me lembro que chegou no outro ano, eu voltei em janeiro. E eu fui na academia já, numa das primeiras coisas no intervalo do almoço, e eu perguntei, cadê o fulano? Aí eles, você não tá sabendo, Fabinho? Eu, não tô sabendo o que aconteceu. O fulano morreu. Eu, o quê? Jovem, 19, 20 anos no máximo, sei lá. Morreu como? Não tinha rede social naquela época, né, irmãos? Então você não ficava sabendo de tudo assim imediatamente, né? Falei, morreu de quê? Foi pra praia? Ninguém sabe o que aconteceu. Se afogou e morreu. Na mesma hora eu fiquei pensando assim, conversei diversas vezes com esse menino na academia, joguei bola diversas vezes com ele, e no meu coração eu fiquei pensando, será que eu falei de Jesus para ele? Onde ele está agora? Não sei, não posso garantir nada. Tomara a Deus que alguém tenha se aproximado dele e compartilhado da palavra. Posso ouvir um amém, irmãos? Mas será que eu representei a Jesus? Ou eu falei de futebol, falei de coisa aleatória, falei de besteira, sei lá o que eu falei, naquela época que eu não falei aquilo que eu deveria falar. Ou não representei quem eu deveria? Vocês estão comigo aqui? Às vezes o que Deus está esperando é que você represente bem a Ele. Na verdade, Deus não está esperando isso, que Ele já representou bem Ele mesmo, através de Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que a criação anseia com a ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que somos quem? Que somos quem? Eu e você. Olha para quem está ao seu lado e fala assim, você tem que parecer com seu pai, irmão. Né? Para os homens, isso aí devia ser uma motivação intensa. Porque a maioria de vocês não é bonito. Eu não posso mentir, irmãos, para vocês. Mas se vocês representarem Jesus, a Bíblia diz que o meu amado, né, é o mais belo de milhares e milhares. Olha para quem está do seu lado, para um homem assim que não é tão provido de beleza e fala assim, é a sua chance, irmão. Né? Eu sei, falei isso para a pastora e ela acreditou. E por fé vivemos, não por vista. Graças a Deus, que mantém assim. Falando brincando, mas nossa função é sacerdotal. Conseguiu me fazer entender de verdade? Não é só na igreja, em todo lugar que eu vou, eu estou representando a Jesus em todos os lugares que eu vou. Quando os outros estão vendo, quando os outros não estão vendo, se eu sei que eu sou geração eleita, eu fui escolhido para ser sacerdócio real, a minha representação é com nobreza, com realeza a um Deus que é o dono de tudo e de todas as coisas e que fez todas as coisas. Posso ouvir um amém? Né? A minha representação, eu tenho que representar o Deus Altíssimo. Quando alguém olhar para a minha vida, depois eu vou falar o que significa Melquisedeque domingo, tá? E vou dar sequência nesse texto, mas o que eu quero trazer nessa quinta-feira é essa ideia. Se você não sabe qual que é essa função, o que você tem, não é representar uma empresa, não é representar Deus. Amém, amados?
Se eu tiver essa consciência que eu estou representando a Deus para o mundo visível aqui, vai mudar toda a minha postura. É o que eu costumo falar, a consciência da onipresença de Deus. Deus está em todos os lugares, a todo tempo, todo momento. Se eu tenho essa consciência, e eu estou representando a Deus quando estão me vendo, quando não estão me vendo, quando eu estou sozinho com o meu celular, quando eu estou sozinho com alguém, estou representando esse é o meu chamado. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha que assinar no contrato passível de demissão o uso do uniforme fora de horário em bebida, coisa, qualquer mal apresentação que fosse feita, você era demitido da empresa. Alguém tem alguma empresa que é assim? Não. Né? A minha sim, era assim que eu trabalhava. Não pode beber com uniforme, não pode fazer isso com uniforme, não pode estar envolvido com... Senão você é demitido automaticamente, porque você não está representando. E aí as pessoas mudavam o seu comportamento só porque eles ganhavam, e nós que ganhamos a vida eterna e tudo mais. Para representar o Deus Altíssimo. De todas as formas, nós somos nova criatura. Amém, amados? De corpo, de alma e de espírito. Amém? Vai, acabando. De verdade, 40. Ótimo. 1 Pedro 2,9 diz, vamos colocar de pé. Vós, porém, sois sacerdócio, nação, povo de propriedade. Para quê? As virtudes. Depois você vai entender quando eu falar aqui nossa ordem sacerdotal de Melquisedeque, porque fala virtudes. Daquele que vos chamou para a sua maravilhosa, onde nós formos, nós devemos ser luz. Independente de onde você for, você tem que perguntar a Deus, o que eu estou fazendo aqui, ou que trevas devem ser dissipadas quando eu chego nesse lugar. Vamos orar? Quero fazer 2 orações, bem rápidas. Uma primeira, se você está aqui pela primeira vez, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Esse texto que Pedro está falando que ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia fala, declarando com os seus lábios, crendo no seu coração, você é salvo. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de Deus. Você já imaginou? De verdade, se a gente andar cheio do Espírito e representar Jesus 100% do nosso tempo? Esse é o problema do sistema religioso. A gente é o sacerdote quando está aqui na igreja. Nós não devemos ser assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração e entregar a nossa vida para Jesus? Se você está aqui pela primeira vez, repete essa oração comigo. Pedir para a igreja repetir, diga, Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti completamente. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz...